Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Estamos aí com a meta de batermos 95 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos e vamos pra cima, que hoje é quinta-feira, né, véspera do confronto aí contra o líder do campeonato, né, Corinthians e Botafogo, jogo de amanhã, às 8 horas da noite, tá, o Corinthians tá nessa preparação, vamos atualizar tudo pra vocês, de mercado da bola, mercado de treinadores e muito mais. Certo, família? Peço também que me acompanhem pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, tá? Casa de apostas esportivas aí com as melhores odds do mercado, com muitas promoções e bônus exclusivos para novos membros, tá? Para quem entrar pelo link do John que está aqui na descrição e no comentário fixado, se cadastrou lá pelo link do John, já vai ganhar bônus exclusivos, tá até passando o banner aí pra vocês, explicando certinho, tá? O John já fez a aposta dele de hoje, coloquei vitória do Vasco contra o Coritiba, né? O Coritiba vem de uma sequência aí muito ruim no Campeonato Brasileiro, 5 derrotas, né? E o Vasco precisa dessa vitória também, jogando em casa e tudo mais. E no jogo Atlético Paranaense Internacional, coloquei que vai sair um gol no primeiro tempo, tá? Então deu mais de 2 aí, 2,35 de odd, tá? Coloquei 50 aí pra gente conseguir bater esse bilhete. Certo, rapaziada? Vamos pra cima, iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, a semana do Corinthians começou na segunda-feira, certo? O jogo aí contra a equipe do Grêmio em casa, empatamos em 4-4 com o time titular, né? Time principal aí da nossa equipe, beleza. Aí temos 3 dias de treino, de preparação para o jogo contra o Botafogo, que é amanhã. Na terça-feira, o que o Luxemburgo fez? Quem atuou por mais de 45 minutos, fez um trabalho regenerativo apenas na parte interna do CT, tá? Apenas na academia e tudo mais, os demais foram a campo. Sempre faz isso, é um padrão aí de trabalho no Corinthians. Beleza. E aí o que a gente imagina? Treino na quarta e na quinta pro jogo de sexta-feira. E aí ontem, que era quarta-feira, o que aconteceu? Alguns titulares também não foram a campo treinar. Continuaram só na academia, tá? Para evitar o desgaste físico e lesões musculares. Então, 2 dias aí de academia. O que a gente imagina é que eles façam o treino de hoje no campo pro jogo de amanhã contra o Botafogo. Então, quando o time do Corinthians entrar em campo, você parar e olhar e falar, cara, parece que esse time não treina junto. Aí você vai ter a certeza, não é que parece, esse time não treina junto, tá? Esse time não trabalha o que vai ser feito no jogo. Qual a preparação que a gente vai ter com um treino pro jogo contra o Botafogo? Em 2 treinos já fica difícil. Imagine em um treino só. É difícil, cara. É difícil. Só que estamos numa situação hoje no Corinthians que é complicado, que não pode questionar nada. É o planejamento que fizeram, em conversa com todos os departamentos e é isso que é passado pra gente na coletiva de imprensa. Que todo mundo conversou, que é um trabalho em conjunto, que esse é o planejamento, é o melhor pro Corinthians e tal. E eu quero saber a opinião de vocês, tá? Corinthians segue aí, hoje o último dia de preparação pro jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo, tá? Agora um apanhado geral sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Tivemos um jogo atrasado, na verdade tivemos o primeiro jogo da rodada que era Bahia e Santos, né? O Santos venceu, foi a 24 pontos, o Bahia ficou com 25, então os dois ali a 3 e 2 pontos do Corinthians, tá?
Tivemos o jogo do Corinthians atrasado, empatamos, né? Então ganhamos um ponto aí, um respiro. O Goiás ontem empatou, tá? Foi a 26 pontos, tá? Um ponto atrás do Corinthians. Cruzeiro e São Paulo perderam, tá? As duas equipes acima do Corinthians, Cruzeiro com 29, São Paulo com 28 pontos. Então o Corinthians, caso vença o Botafogo, já consegue ultrapassar esses dois times, tá? Então é um jogo importante pra gente. Além do mais, hoje temos o jogo do Vasco, tá? Vasco e Curitiba, e o Internacional também joga contra o Atlético Paranaense. O Inter tá 2 pontos acima do Corinthians, o Vasco tá 7 pontos atrás, tá? Mas tem 2 jogos atrasados. E aí um ponto importante, os 2 jogos do Vasco agora são contra os 2 últimos colocados. Pega o Curitiba e pega o América. Se o Vasco consegue as 2 vitórias, fica 1 ponto do Corinthians, tá? Então assim, são todos esses jogos que o Corinthians tem que ficar de olho. Todas essas rodadas são importantes para o Corinthians, até porque a gente pega o Botafogo agora, depois pega o São Paulo lá no Morumbi, e depois em casa o Flamengo, tá? Fluminense fora. Essa é a sequência do Corinthians. Os 3 cariocas e o clássico contra o São Paulo. Fora aqui, entre esses jogos temos Corinthians e Fortaleza em casa e Corinthians e Fortaleza fora, que eu vejo hoje como os 2 jogos mais importantes da nossa temporada, tá? Que são pela semifinal da Sul-Americana. E eu quero saber qual a projeção, qual a expectativa de vocês para essa sequência dificílima que o Corinthians tem pela frente. Bom, rapaziada, o pessoal do Globo Esporte ontem divulgou uma estatística muito importante mesmo para mim, tá? Que amanhã Luxemburgo vai completar 37 jogos no comando do Corinthians, tá? Desde que ele assumiu aí, vai bater agora 37 jogos. E esse vai ser o trabalho mais longo dele nos últimos 8 anos. Ou seja, se a gente tá em 2023, vamos colocar aí de 2015, 2016 para cá, esse é o trabalho mais longo do Luxemburgo. Nos demais times, ele não passou de 36 partidas. Sabe por quê? Porque os demais times tinham um presidente que olhava, analisava o trabalho dele como um todo e falava, pô, não tem condições, não tá evoluindo, não tá melhorando. Vocês lembram que o Luxemburgo foi campeão paulista pelo Palmeiras em 2020? Iniciou a Libertadores, eu acho que classificou, né, pro mata-mata, em primeiro, a melhor campanha, se eu não me engano. E o Palmeiras foi demitir o cara. Ah, mas, cara, o desempenho é ruim, o trabalho no conjunto é ruim. Mesmo que em certos momentos ele conseguisse o resultado. Que foi o que aconteceu com o Corinthians, na época que ele ficou aí 10, 11 jogos sem perder. Ah, não tá perdendo. Ah, não tá perdendo. Mas o desempenho é ruim. O trabalho é ruim. O desempenho é ruim. O trabalho é ruim. E a gente vinha falando, ah, mas tá errado. Ah, o time não perde, vocês estão reclamando. O time não perde, vocês estão reclamando. E agora? Que o time não vence? Que a gente tá vendo o resultado do trabalho dele de 36 para 37 partidas. Qual a explicação? Qual a explicação que vocês conseguem trazer, rapaziada? Comentem aí, por favor. Bom, família, agora uma decisão que aconteceu aí na justiça, tá? O Corinthians fez um acordo com o volante Ramiro, certo? Que atualmente está no Cruzeiro. O Corinthians tinha uma dívida com ele, tá? Desde 2019, não era? Uma dívida aí de menos de 5 milhões de reais, tá? Uma dívida pequena. O Corinthians não pagou. O Ramiro foi entrar na justiça, processando o Corinthians, processando. O Corinthians chegou num acordo com o Ramiro e vai pagar 8 milhões de reais, que vão ser 7 milhões e meio pro atleta, tá? 7 milhões e meio pro atleta e mais 600 mil que são dos advogados, tá? Então o Corinthians ainda vai pagar os advogados do Ramiro, certo? Então uma dívida que era de menos de 5 milhões... 4 milhões e alguma coisa. Eu acho que era 3 e alguma coisa, que aí mudou para 4 e pouco, foi subindo. Agora o Corinthians vai gastar 8 milhões de reais, tá? E aí o Corinthians emitiu uma nota, tá? Que chegou num acordo na justiça com o Ramiro, vai efetuar o pagamento, né? Vou até pegar aqui
o acordo, vão ser parcelas de R$250 mil, tá? Como se o Corinthians estivesse pagando um salário pro Ramiro de 250 mil por mais de 2 anos, tá? Por mais de 2 anos, que é o que o Corinthians vai pagar para ele. E o que me chamou a atenção foi que na nota oficial o Corinthians colocou: o clube confirmou as negociações com o Ramiro e afirmou que o acordo se deu em termos que foram financeiramente benéficos ao clube. Eu encerro por aqui, tá? Eu encerro essa notícia por aqui. Quero saber a opinião de vocês. Uma dívida que era de 3 milhões e pouco, vai para 4 milhões e pouco, e vai subindo. No final você tem que pagar 8 milhões. E o clube tem a coragem de falar para a torcida: ó, fechamos um acordo aqui que em termos financeiros foram benéficos ao clube. Imagina quando fecha um acordo que é maléfico. Um acordo que não ajuda o clube. Ah, esse é o meu medo, tá? Esse é o meu medo e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho falando sobre renovações, tá, da equipe do Corinthians. Vamos para a situação do Bruno Mendes, tá? A diretoria do Corinthians finalmente essa semana conseguiu se reunir com o empresário do Bruno Mendes, certo? Que tinha essa conversa: não, depois da data FIFA a gente vai conseguir se reunir com eles para fechar essa renovação e tal, beleza. Se reuniram para falar da renovação e tal, e a renovação não evoluiu, a negociação não evoluiu. Ou seja, a mesma situação que a gente tinha em janeiro desse ano é a situação que a gente tem no dia 21 de setembro de 2023. 9 meses depois, tá? 9 meses depois. E aí, já virou uma preocupação, tá? Porque agora o Corinthians perdeu a força na negociação, fica meio que refém do empresário. Ou você tenta chegar no acordo que ele quer, no valor que ele quer, ou você perde o jogador de graça, que é a situação hoje do Corinthians. E aí o Corinthians, na minha opinião, o que deveria fazer? Colocar um valor máximo. Ó, até esse valor a gente negocia. Depois disso, não tem como. E aí a gente fica numa situação real de poder perder o atleta. De graça. Para um clube que joga as mesmas competições. Pode ir para um Flamengo, para o Internacional, para um Grêmio, que são os principais times aí de olho no atleta. Certo? Então a situação do Bruno Mendes, tivemos a negociação, a reunião com o empresário e não evoluiu nada. Por outro lado, sabe o que aconteceu? A renovação do Gil não está descartada na nossa equipe. Não está descartada na nossa equipe. Por quê? Porque a diretoria avaliou, tá? Entendeu que o defensor superou as críticas e retomou o bom futebol em 2023. Mesmo com 36 anos, tá? Que a presença do Lucas Veríssimo trouxe mais segurança pro Gil. E a diretoria aguarda um desfecho na Sul-Americana, tá? Para entender se vai ou não renovar com o Gil para 2024. O contrato dele também acaba no fim do ano. A minha opinião, vocês já sabem, tá? Para mim, encerra o ano. Muito obrigado, Gil. Um forte abraço. Pode seguir o seu caminho. Seja feliz. Aí você vai ter o Caetano e o Lucas Veríssimo. E a situação do Bruno Mendes, que tá no impasse. E aí, ou você sobe mais jogadores da base. Na verdade, eu creio que vai ter que subir alguns jogadores da base e ir no mercado contratar 1 ou 2 zagueiros também, tá? Pra mim, isso precisa acontecer no Corinthians. Precisa acontecer. Certo? Não sou a favor da permanência do Gil. Independentemente se a gente ganhar o título da Sul-Americana, se não ganhar, se ficar bem no Brasileirão, se ficar perto da zona, não importa. Pra mim, o Gil não deveria seguir no Corinthians, porque é um salário extremamente alto, certo? Um salário alto para um nível de futebol que não é alto, tá? Para um nível de futebol que não é alto, mas eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre treinadores. Cara, ontem o Samir Carvalho trouxe uma informação que me deixou meio assim, cara. Falei, quê?
Ele disse que o Santos, tá, está negociando com o Fábio Carille, quer pagar a multa do Carille para ele comandar o Santos agora nessa reta final de Brasileirão, tá? É uma aposta do Santos aí para tentar se manter na Série A do Brasileirão, ainda mais depois da vitória que teve contra o Bahia, uma vitória importante, tá? E aí, ele disse também que o Santos sondou a possibilidade do Luxemburgo e do Sampaoli. Por quê? O Sampaoli fez um trabalho bacana no Santos, certo? Fez um campeonato brasileiro bacana no Santos. Foi ali que ele deu o start dele no futebol brasileiro, principalmente. Aí depois vai pro Galo, comanda o próprio Flamengo agora também, né? Mas o começo dele aqui no futebol brasileiro, um trabalho assim que foi razoável, foi no Santos, certo? Que inclusive ainda acho que é o melhor trabalho dele aqui no futebol brasileiro. E aí o Santos tá de olho na situação dele no Flamengo, que o Sampaoli pode ser demitido a qualquer momento. Só que, cara, pra mim não faz sentido o Santos estar de olho no Luxemburgo, tá? Ontem, olha aqui o que o Samir disse, ó. Ontem eu trouxe que eles estavam monitorando a situação do Luxemburgo, do Corinthians e do Sampaoli no Flamengo, tá? Só que a negociação principal que eles querem é com o Fábio Carille. O Luxemburgo e o Sampaoli são nomes aí que podem surgir como opção caso o Fábio Carille não dê certo, tá? Caso eles não consigam o treinador que eles querem, que é o Carille hoje, no momento, tá? Cara, se o Santos consegue tirar o Luxemburgo do Corinthians hoje, meu Deus do céu, como que a torcida do Corinthians ia agradecer o Santos? O Santos ia fazer mais pelo Corinthians do que o próprio Duílio, tá? Se eles contratam hoje o Luxemburgo. Só que é difícil. Para acontecer isso, o Duílio teria que demitir o Luxemburgo para que ele feche com o Santos. Que eu não acho que vai acontecer. Pelo ego do Luxemburgo, pela situação do Santos hoje, pela preguiça da nossa diretoria de ter que ir no mercado contratar um treinador. Aí eu vou dar um exemplo bem rápido, mas bem rápido mesmo. O Pedro Caixinha, que é treinador hoje do Red Bull Bragantino. Quem conhecia ele? Quem conhecia o Pedro Caixinha? Eu duvido que vocês conheciam. Duvido. O Bragantino foi lá, trouxe o cara. Ele é o terceiro colocado hoje do Campeonato Brasileiro. Sem alarde, sem nada. É o terceiro colocado. Um trabalho conciso. E aí tem torcedor hoje do Corinthians que bate o pé e fala: mas se demitir o Luxemburgo não tem treinador para trazer. Tem. Precisa procurar. Precisa ir atrás. Precisa garimpar. E a nossa diretoria não tem, não sei nem se é capacidade, cara, mas não tem coragem pra isso. Tem preguiça, tá? Fica, não, deixa, melhor, não sei o quê, vamos ver. Fica sempre nos mesmos nomes, tá? Que inclusive vou falar sobre um agora, que é o do Mano Menezes, tá? Que ele estava aí sendo cotado para assumir a seleção do Paraguai, tá? Era um dos nomes aí possíveis para assumir a seleção do Paraguai. E quem assumiu foi o Daniel Garneiro, certo? Que comandou alguns clubes aí da Argentina, do próprio Paraguai também, né? Já comandou o Olímpia, o Libertad, e aí agora assume a seleção do Paraguai, certo? Com isso, o Mano Menezes segue livre no mercado e segue sendo a principal sombra do Luxemburgo. Tá? Hoje o Mano Menezes é a principal sombra do Luxemburgo. É o cara mais possível de assumir o Corinthians. Porque a gente comentou essa semana do Tite. O Tite é um cara que tá distante. Muito distante do Corinthians. O Mano Menezes, muito pelo contrário. É um treinador que já estava no futebol brasileiro e que entende que tem espaço no Corinthians, não só hoje, como na próxima temporada. Tá? Como na próxima temporada. Eu sou contra. Eu sou contra. Principalmente para 2024, tá? Principalmente para 2024. Qual que é a questão do Corinthians hoje? Pô, o trabalho do Luxemburgo é muito ruim. Muito, mas muito ruim. Certo? E aí fica a questão da dúvida. Será que se o Mano Menezes assumisse de agora até o fim do ano, faria um trabalho melhor? É um ponto. Será que a diretoria iria atrás de um treinador estrangeiro para fechar só 3 meses de contrato? É outro ponto.
tá? Então essa é incógnita hoje no Corinthians. Na verdade não é nem incógnita, porque a diretoria tem uma certeza. É uma incógnita para a torcida. Para a diretoria é o trabalho do Luxemburgo, tá ótimo, tá bacana e é isso, tá? E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês seguiriam com o Luxemburgo? Iriam atrás de outro treinador? Tem essa situação do Santos aí, mas eu acho que não vai dar em nada, tá? O Santos vai atrás de outros treinadores. Tá negociando com o Carille, tá? Se não der certo, pode manter o interino, pode ir atrás de outro nome. Mas acho que o Luxemburgo não aparece na equipe do Santos, nem o Mano Menezes no Corinthians nesse momento. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!